Boa noite a todos vocês que têm nos acompanhado, que Deus possa te abençoar ricamente, possa falar ao teu coração, em nome de Jesus. Semana passada estive ausente por problemas técnicos, meu computador ele precisa ser formatado e eu acabei não tendo tempo hábil para fazer tudo isso, né? Então hoje estou gravando para poder colocar no canal o mais rápido possível para todos vocês acompanharem, ok? Então não é ao vivo, vocês vão perceber até pelo horário, e estaremos aqui, segundo sugestões, seguindo um novo formato. Ao invés de 1 hora de estudo bíblico, nós vamos seguir então em torno de meia hora, quase meia hora de estudo bíblico, ok? Então eu gostaria de orar com você para que nós pudéssemos dar sequência ao nosso estudo bíblico. Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, vem de encontro, Senhor, às nossas necessidades, vem de encontro, Senhor, com o teu Espírito, Senhor, nos guiando, nos colocando em direção ao teu propósito, em nome de Jesus Cristo. Que o teu poder, que o teu amor venha trazer a revelação necessária aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por mais essa noite, obrigado, Senhor, por estarmos seguindo a Tua palavra, por estarmos juntos buscando ao Senhor e que possamos realmente crescer no Teu propósito. Vem falar conosco, Senhor, no capítulo 13 de Romanos, que nós vamos dar início hoje, que o Teu Espírito tenha liberdade de trazer aquilo que está no Teu coração ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Vem estar, vem falar, vem se manifestar o Teu querer, toda a Tua vontade, em nome de Jesus, que venha sobre nós o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Quebranta o nosso coração, para que possamos alcançar mais e mais do Teu reino sobre nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos estar, então, abrindo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, ok? É isso que nós vamos estar buscando estudar hoje. Então vamos lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Então todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ok? Vamos parar um pouquinho aqui, vamos procurar entender esse contexto, principalmente dentro de um contexto histórico, ok? Então vamos entender aqui, primeiro ele fala sobre autoridades, né? Todas as autoridades superiores. Então ele diz que não há autoridade que não proceda de Deus, não há autoridade que não venha com a permissão de Deus. Não necessariamente Deus instituiu tal autoridade, mas essa autoridade vem com a permissão de Deus. Nada acontece na terra sem a permissão de Deus. E nós precisamos entender que aqui está sendo estabelecido um princípio de sujeição, de submissão às autoridades. Indiferente que sejam elas boas ou más, nós precisamos nos comportar de maneira adequada, nos sujeitar à autoridade instituída, à autoridade exercida dentro da nossa sociedade, desde que ela não coloque em xeque a autoridade divina, ok? Então eu preciso entender isso. Por exemplo, se alguma autoridade sobre você te proíbe de buscar a Deus, você não vai se sujeitar neste aspecto a esta autoridade. Você continua buscando a Deus. Por quê? Porque a autoridade do Senhor é maior do que a autoridade que lhe ordenou que não buscasse o Senhor.
Por exemplo, nos países da igreja perseguida, por exemplo, a China, existe contrabando de Bíblia. É uma palavra forte, uma palavra difícil muitas vezes de entender, mas a verdade é essa. Entram com Bíblia dentro da China de maneira escondida, né? Então escondem da forma possível a Bíblia, como se fosse realmente um contrabando. Usei uma palavra bem pesada para provocar o pensamento de vocês, mas na realidade eu preciso entender que a autoridade de Deus está acima da autoridade daquele país. Então Deus fala que nós devemos pregar o evangelho, que nós devemos levar a palavra de Deus até aquele lugar. Então nós ficamos com a autoridade de Deus. Quando coloca em xeque, então a autoridade humana, quando coloca em xeque a autoridade de Deus, nós ficamos com a maior autoridade, ok? Então, não serve como desculpa, por exemplo, dizer que eu não estou sujeito à autoridade dos homens que estão acima de mim, na minha sociedade, simplesmente porque eu não quero estar debaixo delas. Essa autoridade, ela está sujeita à autoridade de Deus, porque vem debaixo de uma permissão de Deus, então nós precisamos entender isso. Ok? Então eu tenho que me sujeitar, eu tenho sim que obedecer às leis, desde que essas leis não comprometam o reino de Deus. Se comprometer, eu fico com a autoridade de Deus. Não é o caso, por exemplo, no Brasil, pelo menos não ainda. Então nós devemos nos sujeitar à autoridade que está sobre nós. Agora, aproveitando falando sobre o Brasil e dentro do tempo, né, que nós estamos hoje, diferente do tempo bíblico, o tempo bíblico nós vemos que as autoridades que eram ali estabelecidas, que ali exerciam domínio, né, nós vemos que eram autoridades vindas decorrentes, primeiro, do imperador, e o imperador nomeava outras autoridades que vinham exercer domínio. No caso, por exemplo, aqui, alguns governadores, algumas outras circunstâncias, tá? Por exemplo, em Jerusalém existiam reis, existiam governadores que ali estavam, tá? Então é isso que eu preciso entender. Essas autoridades, segundo o próprio apóstolo Paulo no texto bíblico, são autoridades que vêm de Deus. Não, repetindo, não significa que essas autoridades elas não têm nada a ver com Deus ou que o próprio Deus colocou essa autoridade ali. Porque se eu partisse por esse pensamento, eu entenderia que todo império que se levanta com massacres, com mortes, seria Deus estabelecendo esse império desta maneira, então. E na verdade, nós precisamos entender que Deus permite e Deus respeita esta autoridade. Até porque a intenção que nós nos sujeitemos a esta autoridade, Deus tem como propósito, tem como intenção isso para nós, nos ensinar submissão às autoridades, ok? Então lembrando que no caso de Paulo aqui, aos cristãos da cidade de Roma, ele está falando sobre o imperador. O imperador estabelecia o domínio sobre aquela cidade. E então eles deveriam se sujeitar a todas, não só o imperador, mas todas as autoridades. Mas é curioso lembrar, e é bom lembrar, né? É curioso entender e também lembrar que a cultura do Império Romano exigia dos seus súditos que adorassem os deuses romanos. E nem por isso aqui Paulo com certeza não está dizendo que quando nós nos sujeitamos às autoridades, nós temos que obedecer a esse princípio, a esse ensino, a essa exigência que era colocada pelo imperador. Tá? Mesma coisa se fosse hoje o presidente da República instituísse que todo aquele que não adorar, sei lá o que, qualquer entidade aí, seria passível de crime. Então, não vamos adorar. Tá? É bom lembrar, textos bíblicos, por exemplo, o profeta Daniel, ele desobedeceu a uma ordem, a uma determinação do rei para se sujeitar a Deus.
e nem por isso desobedeceu ou pecou a Deus, né? Pecou contra Deus. Na verdade, ele respeitou a autoridade maior, tá? Então fica assim este princípio. Agora, uma coisa que é interessante nós entendermos, muitas pessoas pegam esse texto, não só esse versículo, mas um pouco mais adiante que nós vamos ler daqui a pouco, e essas pessoas elas dizem o seguinte: nós precisamos nos sujeitar a toda a autoridade. Então, seja qual for a autoridade, eu tenho que obedecer aos ensinamentos dessa autoridade. Tá, eu entendo isso, mas a questão que nós precisamos entender aqui é que naquela época era o império, ok? E não existia opção para você estar estabelecendo tal autoridade. Era aquilo e acabou. Lógico que a gente precisa sim obedecer, indiferente de qualquer sistema de governo que seja. Mas nós vamos perceber, por exemplo, que no nosso país existe a democracia. Naquela época não existia. E hoje, por exemplo, se eu, de repente, sou da esquerda, eu não concordo com o atual governo, eu estou pecando por, de repente, levantar questionamentos sobre o governo, desde que não sejam questionamentos contra a moral, sem prova, lógico, mas desde que não sejam questionamentos que levam ao denegrir a imagem de uma pessoa e não apenas, de repente, discordar daquilo que a pessoa está realizando. Então, dentro do sistema político brasileiro, que é a democracia, eu tenho toda a liberdade de discordância. Eu posso discordar, não tenho que me sujeitar e ficar quieto, porque na democracia existe essa liberdade de falar, desde que eu não transgrida leis instituídas pelo próprio país para fazer a minha discordância, para levantar a minha discordância. Ok? Então isso é bom lembrar, é bom frisar isso, porque nós precisamos entender o tempo. Então, a democracia não é do diabo, o autoritarismo de um governo e de império também não é do diabo, é simplesmente uma estrutura de governo diferente da qual nós tenhamos hoje, ou de repente eles tinham naquela época, a nossa é. Então nós precisamos entender e aprender a conviver com esse sistema de governo, exercendo o nosso direito, sim, né, para não padecermos na mão de pessoas que não seguem a Deus, que não buscam a Deus, que não aceitam e pior, querem coibir aqueles que creem em Deus. Então nós precisamos entender como funciona o sistema de governo e buscar pôr em prática esse sistema de governo, ok? Então vamos lá. Seguindo aqui então, versículo 2. Vamos lá. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Muitos, baseados nessa parte do versículo, acabam entendendo que se eu não me sujeito, eu resisto a tal autoridade, né? Se eu não concordo com a autoridade, eu estou indo contra a ordenação de Deus. Na realidade aqui, o que ele está querendo propor para nós é que nós não devemos transgredir a lei do nosso país, comparando, mais uma vez, voltando nesse ponto, comparando com a autoridade máxima que é o Senhor. Ok? Então, realmente, eu não posso passar por cima da autoridade máxima do Senhor. Mas se o meu país ele não tem coibido a minha busca, a minha fé, não tem por que eu me levantar contra o meu país, contra o governo que está sobre mim. Ok? Vamos seguindo. Repetindo então o versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à autoridade de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ok? Se eu não me sujeito, não é se eu obedeço 100%, se eu não me sujeito não só à pessoa, à autoridade,
de maneira intransigente, mas se eu não me sujeito a aquilo que Deus permitiu que essa pessoa exercesse como lei, como desenvolvimento, como crescimento de país, eu vou estar trazendo algo ruim para a minha vida, ok? Versículo 3. Porque os magistrados, está falando magistrados, são aqueles que fazem a lei, tá? Os juízes, hoje, poderíamos chamar dessa maneira. Então, os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então é aquilo, se eu transgrido a lei do país, eu tenho razão para temer. Agora, se eu não tenho transgredido a lei do país, não tem receio, não tem problema, não tem perigo, ok? Não tem por que ter medo da autoridade, não tem por que discordar da autoridade. O problema é que nós temos vivido numa sociedade hoje, atualmente, né? Então nós temos estados debaixo de uma linha de pensamento aonde que eu me sinto no direito de questionar e denegrir a imagem de qualquer pessoa. Não posso fazer isso. Existem leis e concordando ou não, eu preciso aprender a me sujeitar às leis ao qual eu estou submetido, tá? Mais uma vez, dependendo de qual autoridade maior, no caso a divina e a autoridade do país. Se há discordância, então eu preciso ficar com a autoridade de Deus. Se não, eu sempre fico com a autoridade do país, tá? Porque não vai me impedir de cultuar a Deus. Vamos seguindo então. Repetindo então o versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Não existe, por pior que a pessoa seja, se você tem obedecido o que ela tem pedido para você, não tem por que ela te perseguir. Não tem por que ela se levantar contra você. Não vai acontecer isso. Não é? Então, eu preciso entender o que ela está me pedindo. É contra os princípios de Deus? Não. Então, eu posso me sujeitar àquilo que ela tem pedido. Ah, mas eu não concordo. Não prevalece. Nessa circunstância, não prevalece o que eu concordo do que aquilo que é exigido por lei. Se está na lei, eu preciso me sujeitar a isto. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Por exemplo, o juiz. O juiz de direito, aquele que exerce juízos sobre toda uma cidade, ou mesmo sobre um estado, ou mesmo sobre uma nação, esse juiz, se ele estiver andando sobre a lei do país, sobre o domínio e o governo do país, ele está correto e ele está debaixo do domínio do Senhor, ele está segundo a autoridade, ele é, como cita o texto, ele é ministro de Deus, ele é servo de Deus, para o nosso bem, para o teu bem, que o texto diz, né? Por quê? Porque ele vai aplicar a lei a nosso favor, tá? Então, por isso que o texto vem dizendo a esse respeito. Então, eu preciso entender, focar este ponto em questão, para perceber que o juiz, que o governador, que o presidente, ele não é mau. Ele não é mau contra as nossas vidas desde que esteja andando segundo a lei do país. Por exemplo, se de repente o governo começa a andar em corrupção, a corrupção ela é contra a própria Constituição brasileira e também é contra o princípio divino. Então eu posso levantar a minha voz desde que esteja amparado por provas ou por conhecimento de provas, aonde eu posso levantar a minha fala e dizer aquilo que eu penso a respeito da corrupção, não a respeito da pessoa. Porque a pessoa, se eu realmente não tenho provas, eu não posso denegrir, até seria passível de processo jurídico, né? Então eu tenho que entender que eu preciso respeitar a outra pessoa e não denegrir a tal pessoa, o tal governo, né? Mas apoiar aqueles que se levantam contra tal prática errada, ok? É isso que eu preciso entender. Então,
O texto bíblico ele continua aqui, né? Vamos lá. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Outro tipo de autoridade, por exemplo, a polícia. A polícia é um bem para a sociedade, não um mal para a sociedade. O sistema polícia, né? O exercício, não o policial, mas a polícia em si, ela é ótima para a sociedade, pois ela preserva a ordem, preserva o direito do cidadão em primeiro plano. Agora, o que acontece? Pessoas erram. Um policial talvez possa errar, mas o sistema polícia não é errado. Não é errado. E se um policial estiver errado e for provado, ele precisa ser afastado. Mas só pela presença da polícia, isso não é errado. Isso é resultado de anos e anos, né? Tempo a fio aí, onde as pessoas começam a pensar o que bem entendem e tentam falar do que bem entendem. Precisa-se ter respeito pelas autoridades, precisa-se ter temor pelas autoridades, e é isso que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, já assisti vídeos das pessoas acharem que podem falar com o policial ou com o juiz de direito o que bem entendem. Não podem, é lei. Não podem falar o que bem entendem. Ele é uma autoridade, a pessoa ali é uma autoridade e eu preciso respeitá-la. Eu posso até falar, em alguns casos, com a permissão, né? Mas eu posso até falar o que eu penso, de repente, mas eu sou passível de sofrer punições, de repente, de ter falado o que eu penso. E a pessoa, num vídeo que eu assisti, ela achava que não podia, que não era possível alguém estar sendo, de repente, detido, preso, ou recebendo a justa atuação da polícia, porque ele tinha falado o que ele pensava, que ele tem liberdade de falar o que ele pensa. Ele tem liberdade de falar o que ele pensa, mas também não é só o direito, é o dever. Então ele tem que entender que se ele fala o que ele pensa, ele está passível de sofrer punições por falar o que ele pensa, se ele estiver errado. Então não é simplesmente falar o que eu penso, mas é entender o que eu falo. Então a gente precisa entender e agir com inteligência dentro do contexto de sociedade, do contexto de lei. Por isso eu preciso conhecer a lei do meu país para não transgredir a lei e me sujeitar à autoridade que está acima de mim, ok? Vamos lá. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. Ou seja, se eu faço o que é mal sobre o sistema de governo da minha nação, hoje, Brasil, se eu transgrido a lei, a punição vem, e vem mesmo. E eu preciso entender. E não adianta eu dizer assim, não, tá errado. Não, ele não pode. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo que, por exemplo, a pessoa está andando em alta velocidade na estrada, é parada por uma blitz com um radar, decorrente de um radar ali, foi parada por excesso de velocidade, e de repente ela começa a questionar o policial, dizendo assim, não, mas é errado, por que você não vai pegar bandido e vai me pegar? O que eu fiz de errado? Você estava em excesso de velocidade. É passível de erro. Tá? É passível de erro, não, desculpa. É passível de punição e estará sendo punido com uma multa. Não adianta questionar. Não adianta questionar. É o mais fácil. Se sujeite, acate a ordem que está sendo lhe dada, pois não, pode aplicar. Estava com excesso de velocidade? Ok, estou errado. O senhor está certo, por exemplo, A fala deveria ser essa. Mas não, a gente, brasileiro, a gente tem mania de questionar, a gente tem mania que sempre a gente tem razão. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de raciocínio, ok? Vamos lá. Seguindo aqui então, o texto bíblico, pois é ministro de Deus. Então, a autoridade é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. A gente tem um problema com a forma que a gente acredita no Evangelho hoje, que a gente acredita que por estarmos na graça, Deus não traz punição sobre ninguém. Está errado.
Se eu tenho caminhado em pecado, haverá uma punição sobre a minha vida. Não existe isso. Não existe esse tipo de argumento, esse tipo de raciocínio pensando que Deus não age assim. Como assim? Age sim. Nós entendemos que Deus, ele nos orienta para nós caminharmos de maneira certa, de maneira correta. Se isso não acontecer, se não estiver andando dessa maneira, nós vamos ser passíveis de punição, tal qual na sociedade. Ok? Precisamos entender isso. Vamos seguindo. Versículo 5, então. É necessário, olha a expressão, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição. Citei o exemplo agora há pouco, por causa da multa. Eu me sujeito por causa da multa. Não, eu me sujeito porque ele é autoridade. Ok? Então eu me calo diante da fala dele quando eu observo que existe um erro. Quando é mostrado o meu erro, eu tenho que me calar, eu tenho que me submeter, eu tenho que me sujeitar à autoridade e pronto, acabou. Eu não tenho razão, não adianta querer ter razão. E se eu, de repente, começar a questionar, eu posso piorar as circunstâncias sobre a minha vida. Vamos seguindo aqui. Então, repetindo, é necessário que lhe estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Consciência, como assim? Se eu tenho uma consciência totalmente moldada fora dos padrões de Deus, dentro de uma comunidade anarquista, eu vou achar totalmente comum isso. Então, não é esse tipo de consciência que está falando. Paulo está falando da consciência do cristão para com Deus. Então, eu preciso obedecer, por quê? Porque Deus pediu para que eu obedeça. Ok? É isso que deve ser praticado. Versículo 6. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. O que ele fala aqui? Que nós devemos pagar tributos. Aquilo que é arrecadado para a sociedade, para o governo ou pelo governo, ok? Impostos e etc. que são arrecadados devem ser pagos. Mas todos os impostos? Sim, é isso que a Bíblia nos orienta. Se nós queremos andar e não temer a autoridade superior, é isso que nós devemos fazer. Por exemplo, se eu não declarar imposto de renda e eu, ao contrário, né, talvez, de repente eu comece a mentir na declaração do imposto de renda, omitindo muitas quantias, muitos valores que eu possuo. De repente eu ganho X, mas eu começo a declarar metade desse X. O que está acontecendo? Eu estou fazendo errado? Sim, está fazendo errado. E a grande questão aí é a seguinte: se o governo descobrir essa declaração errada, pode ter certeza, você estará sujeito a uma multa sobre o valor não declarado. Vai ter que provar tudo o que foi declarado e vai ter que pagar a multa ainda, uma pesada multa sobre o valor não declarado. Aí, de repente, fala assim, é questão da minha consciência. Não, mas a questão da consciência para com Deus. Se eu tenho obedecido a Deus ou não. E saber que se for pego, não adianta reclamar com Deus. Não adianta reclamar da autoridade, porque a lei está ali para ser vivida e ser obedecida. E não simplesmente para fazer o que bem entende. Ok? Vamos seguindo aqui, então. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Agora, versículo 7. Pagai a todos o que lhes é devido. Não deva nada a ninguém. É isso que ele está dizendo. Olha só. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, são 4 coisas que ele levanta aqui. Tributo, imposto, respeito e honra. Então eu devo pagar aquilo que está sendo requerido de mim. Eu devo, por consciência, para com Deus, eu devo pagar aquilo que Deus tem pedido de mim. Seja tributo, seja imposto, seja respeito. Respeito para com os mais velhos, respeito para com as autoridades.
Eu não posso ter uma mentalidade anarquista, porque isso contradiz o princípio bíblico, ok? A quem merece honra, eu devo honrar. Eu devo respeitar aqueles que merecem honra, ok? Então é isso. Vamos parar com esse texto por enquanto, né? Logo, mais um vídeo vai ser postado para a nossa reflexão e por enquanto nós ficamos com este texto, ok? Com esse trecho desse texto de Romanos. Lemos de Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 7, ok? Então, Deus te abençoe, fica na graça e na paz. Gostaria de orar com você neste momento e, então, encerrando este momento com esta oração. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ouvimos e aprendemos alguns princípios na Tua Palavra, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que tenhamos uma mente submissa à Tua autoridade, principalmente, e às autoridades superiores a nós, respeitando as leis, respeitando aquilo que o Senhor tem instituído para as nossas vidas. Não queremos ser questionadores, pessoas que lutam contra o Senhor. Queremos ser achados submissos, primeiro, ao Senhor e segundo, às autoridades. Em nome de Jesus. Ensina-nos, além dessas letras, que o Teu Espírito flua em nosso coração e nos conduza à verdade espiritual que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique na graça e na paz. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.